Fala galera, trazendo aqui a correção de mais um vestibular que a gente teve aí no último final de semana. Se liga aí. Então vamos lá pessoal, mas antes de começar, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com a galera. Então é isso daí pessoal, no último final de semana, na data de lançamento aqui, a gente teve no sábado e domingo o vestibular da URCA, Universidade Regional do Cariri. E ele é dividido em 2 dias ali, né? A gente tem provas ao sábado e no domingo, separando ali as áreas de conhecimento. A nossa parte, que é a matemática, ela acontece no primeiro dia de prova. Então ele acontece ali sempre aos sábados, né? No primeiro dia rola ali. Primeira vez que você está aqui com a gente, sejam muito bem-vindos, né? Eu sou o professor Rodrigo Queiroz, vocês estão no Matemática Fácil e a gente vai dar uma olhada aqui em relação a essa prova. A gente vai dar uma olhadinha aqui como é que foi essa prova e comentar todas as questões que nós tivemos ali, beleza? Então, lembrando, pessoal, que na parte de matemática, mas se eu não me engano em todas as partes ali, nós temos 15 questões de cada uma das áreas, ok? Então a gente vai falar ali de cada uma delas, beleza? Então vamos lá, sem enrolação aqui, já para a nossa primeira questãozinha que falava o seguinte: o valor da expressão, lembrando ali que elas começavam no número 16, né? O valor da expressão, então aquela questão seca, né, pessoal, de vestibulares que acontecia com mais hábito antigamente. Agora o pessoal ainda tem o hábito de utilizar de vez em quando. Deu aqui uma expressão e ele falou que é igual a alguma coisa. Beleza. Vamos dar uma olhada nisso daqui. Pessoal, o que a gente pode olhar ali? Primeiro, trabalhar a ideia desses expoentes. Olha lá, eu tenho menos 1/3 elevado a menos 1. Só que nota que quem está elevado a menos 1 é apenas o 1/3. Por quê? Aquele menos está fora do nosso parênteses. Mesma coisa que eu tenho meio elevado a menos 1. Então, a mesma ideia. Só ele que está elevado ao menos 1. Então, vamos começar aqui reescrevendo essa nossa expressão. Então, eu vou ter ali o 1/3. Ele está elevado a menos, né? Abre aqui o nosso colchete. Ele está elevado a menos. Então, se a gente tem ali 1/3 elevado a menos 1, eu tenho ali 1/3 elevado a menos 1. A nossa ideia ali na parte de cima é essa. Vou deixar marcado ali o que a gente está resolvendo agora. Expoente negativo, né, galera? Sempre inverte a nossa base. Então, esse cara aqui vai ficar 3 elevado a 1, que é o próprio 3. Com aquele menos fora do parênteses, então, esse aqui está elevado a menos 3. Ok? Beleza. Mesma ideia ali com a próxima base. Eu tenho menos o meio, que está elevado a. Meio, apenas o meio está elevado a menos 1. Aquele menos eu vou copiar, que está de fora. Meio elevado a menos 1. Mesma ideia, base negativa. Inverte a minha base, o expoente fica positivo. 2 elevado a 1, que é o próprio 2. Com aquele menos que estava fora do parênteses, então fica menos 2 o nosso expoente. Tranquilo, né? E na próxima ali, seguindo essas mesmas ideias. Então, vou copiar minha base, que é mais 1/4. E ali agora, vamos colocar em destaque, eu tenho 1/4 elevado a meio. Vamos fazer aqui no cantinho também. 1/4 elevado a meio. Quando a minha base é uma fração, a gente transforma isso daqui em uma raiz. O denominador vira o nosso índice. E o meu numerador vira o nosso expoente ali dentro. Então, na verdade, é a raiz quadrada de 1/4. Raiz de 1 é o próprio 1. Raiz de 4 é 2. Então, aqui ele está elevado a menos meio. Porque eu também tenho um menos ali. Beleza, né? Então, ali a gente já resolveu boa parte dos expoentes que estavam rolando ali. Fecha o nosso colchete. Tudo isso está elevado a meio menos 1. Vamos lá. Continuando aqui. De novo, elevado a expoente negativo. Então, vai inverter. Vai ficar 3 elevado ao cubo, que é 27. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Menos meio elevado a menos 2. Mais uma vez, expoente negativo. Inverte a base. 2 ao quadrado, que é 4.
mais aqui a mesma ideia. Vamos inverter a nossa base, né? Nessa ideia aqui. Vamos inverter a base, então vai ficar 4. Por que está invertendo? Expoente negativo. E estava elevado a meio, então é a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 fica sendo 2. Então já simplificou e muito a nossa expressão. Isso está elevado a meio menos 1. Acho que dá para a gente finalizar aqui. Dentro do nosso parênteses, galera, olha lá. 27 menos 4, nós temos 23. 23 mais 2, 25. Então eu vou ter 25 elevado a meio. Na verdade, então a gente quer a raiz quadrada de 25 menos 1. Raiz quadrada de 25 é 5. 5 menos 1, nós temos 4. E aí o nosso gabarito, 4, fica sendo a letra E. É de eu consigo, eu dou conta, eu arrebentei nessa prova. Lembrando, né, pessoal, para a gente trazer ali a correção para vocês o mais rápido possível, a gente pega aqui esses prints de prova pela internet, então desconsiderem toda e qualquer marcação que tiver na foto. Né? Infelizmente, de quem a gente pegou aqui, se a pessoa marcou isso no gabarito, ela errou, né? Que ela colocou ali, que seria 0. Então está errado. Primeira questãozinha nossa aí. Questão 17, galera, fala o seguinte. Seja S o conjunto formado pelos pontos x e y, então a gente quer ali pares ordenados x e y, onde a reta 2y igual a x mais 4 intersecta, então ele vai tocar a circunferência de equação tal. É correto afirmar que, então, quais são esses conjuntos de pontos? Então, se elas se intersectam, galera, ali, a nossa jogada é a seguinte, é igualar essas equações, a da reta com a da circunferência. Uma das formas de igualar, a gente pode pegar ali, por exemplo, a equação da reta, que é 2y igual a x mais 4, e isolar o x para substituir na próxima. Uma forma de igualar, que o x vai ter que ser o mesmo. Então aqui nós temos que o nosso x ele é 2y menos 4. Então a gente vai pegar essa informação para substituir agora na equação da circunferência, que ela era x menos 4 ao quadrado, mais y mais 1 ao quadrado, igual a 25. Vamos fazer a substituição. No lugar do x, colocar ali o que nós igualamos. Então vai ficar o seguinte. No lugar do x, 2y menos 4, com esse menos 4, menos 8 ao quadrado. Beleza. Mais y mais 1 ao quadrado, igual a 25. Vamos desenvolver, né, essa diferença aqui. Então, 2y menos 8 ao quadrado, né, galera? Lembra ali dos produtos notáveis. Então, 2y ao quadrado fica 4y ao quadrado. Beleza. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 8, 32y. Mais 8 ao quadrado, 64. Mais, desenvolvendo o próximo agora. Só que agora é da soma, né? Y ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, fica 2y, mais 1 ao quadrado, que é 1. Isso é igual a 25. Beleza. Vamos já organizar colocando em outra tela. 4y ao quadrado mais y ao quadrado, nós temos 5y ao quadrado. Menos 32y mais 2y, nós vamos ficar aqui com menos 30y. Beleza, vamos apagar aqui e colocar lá. Beleza. Mais 64 com mais 1, nós ficamos com mais 65. Beleza. Certinho, vamos lá. E isso é, aqui da outra tela, igual a 25. Esse 25 eu já vou passar ele negativo, ok? Então, menos 25 igual a 0. Ok. Ele não quer deixar eu apagar aqui esses riscos, já estavam aqui. Muito bom. Ok, vamos lá. Nessa página aqui ele não quer deixar eu apagar, mas a gente continua. Beleza. Vamos organizar. Então aqui já vai ficar com o seguinte. 5y ao quadrado menos 30y mais 5 menos 5 vai zerar. 60 menos o 20, nós vamos ficar com
40. Então, mais 40 igual a 0. Equação de segundo grau, né, galera? Como é que a gente resolve isso aqui? Soma e produto, delta Bhaskara, tanto faz. A maioria prefere delta e Bhaskara, vamos fazer aqui. Então, menos 30 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 5, e o B, que é 40. Então, o nosso delta fica sendo 30 ao quadrado, 900, menos 800, porque 4 vezes 5, 20, 20 vezes 40. Nós ficamos ali com 800, nosso delta é 100. Beleza. Vamos lá para o nosso y é igual a menos o valor de b, que já é negativo, então vai ficar mais 30, mais ou menos a raiz de 100, 2 vezes o nosso a, que é 5. Então aqui nós vamos ter o seguinte, nosso y é igual a 30, já vou fazer ali a parte positiva, mais a raiz de 100, que é 10, tudo dividido por 10. 40 dividido por 10, nós temos 4. Esse é o nosso y'. Agora o y, duas linhas. Então vai ser 30 menos 10, que é 20. 20 dividido por 10 fica sendo 2. Se eu tenho dois resultados para y, galera, nós vamos ter dois resultados para o x também. E o que a gente tinha achado aqui para o nosso x? As telas estão sobrepondo, galera. Não sei o que está rolando aqui, não. As duas telas ficaram sobrepostas para vocês aí. Mas a gente tinha aqui que o x é igual a 2y menos 4. X é igual a 2y menos 4. Então vamos achar agora aqui o nosso x', colocando no lugar do y, 4. Então 2 vezes 4, 8. 8 menos 4, 4. Beleza. Então aqui eu tenho um dos pontos. E o x duas linhas? No lugar do y, eu vou colocar 2. Então, 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Então, aqui a gente tem dois pontos. Quais são eles? Quem são esses pontos? x1 e x2, que é o ponto 4 e 4, como resultado. E o outro, o x é 0 e o y é 2. Então, esses são os nossos gabaritos. Vamos olhar lá na nossa questão, que agora ficou sobreposto ali, né? Mas volta o vídeo aí, galera, se está aparecendo sobreposto para vocês ainda. As duas questões aí, se na tela está sobreposto. Não sei o que aconteceu aqui com o programa de gravação. Mas no nosso gabarito ali, a gente tem esses dois pontos, 4, 4 e 0 e 2. Deixa eu olhar aqui. 4, 4 e 0, 2, nós temos como gabarito a letra D. De dei conta, D de detonamos. Mais uma questãozinha. Então, ok. Questãozinha aí resolvida, tá? Vamos lá, galera. Fiz uma pausa aqui na nossa gravação para ver o que estava acontecendo. E agora aqui a gente pode ver o nosso gabarito, né? Como a gente tinha visto lá. 0, 2 e 4 e 4. Outra forma de a gente fazer isso daqui, você poderia desenhar o gráfico dessa reta e dessa circunferência, para você poder visualizar aqui também a circunferência e a reta. E a gente vê aqui aonde elas se cruzam, aonde elas se interceptam, que são esses dois pontos, ok? Agora sim, vamos lá, continuando para a próxima questão. Questão de número 18, galera, falava assim: sejam x e y números reais que satisfazem as desigualdades. E aí nós temos duas desigualdades para trabalhar. A desigualdade para x, a desigualdade para y. É correto afirmar que, o de sempre, né, galera? Trabalhe com gabarito a seu favor. Olha para os itens, galera. Todos são desigualdades, né? Só que em todos eu tenho x dividido por y. X dividido por y em cada um deles. Então, vamos fazer essa ideia de x dividido por y. Vamos colocar isso. Primeiro, tentando melhorar ali o que eu tenho em relação ao x. Que ele estava ali o seguinte, ó, menos 3 menor ou igual que menos x, menor ou igual que menos 2. Para esse x não ficar negativo, eu vou multiplicar por menos 1. Lembrando que eu inverto todos os sinais. Então, eu tenho que 3 maior ou igual, eu inverto a desigualdade também, a x maior ou igual a 2. Isso daqui, para a gente colocar tudo no mesmo sentido, de menor ou igual, eu posso inverter os números aqui e inverter a minha desigualdade novamente. Então, isso daqui eu posso colocar como 2 menor ou igual que x, menor ou igual que 3.
Essas duas linhas aqui são a mesma coisa. Então, beleza. Pegando isso daqui agora, galera, e dividindo pelo nosso y. Lembrando que o y ali é 1 menor ou igual que y, menor ou igual que 5. Então, ó, dividindo eles, o que nós temos como resultado? 2 dividido por 1 é 2. Menor ou igual x dividido por y, menor ou igual 3 dividido por 5, 3 quintos. Então, beleza. Já é aqui o nosso gabarito. Já está aqui na cara do gol. É só a gente olhar ali, ó, questão 18, nosso gabarito fica sendo a letra A. Olha lá, ficou do mesmo jeito. A de aprovação. Arrebentei. Então aqui, talvez o pessoal se perdeu tentando ali fazer uma interpretação mais elaborada, tentando montar essa desigualdade de alguma forma. Não era necessário, né, pessoal? Era só olhar ali que o que a gente precisava na questão? X dividido por Y. Então bastava trabalhar um pouco com a desigualdade do x, porque o nosso x estava negativo. E ele não pode estar assim, beleza? Próxima questãozinha, olha lá, questão de número 19, trazia o seguinte. Olha aqui com a gente. Após um rigoroso processo seletivo, um grupo formado por 7 homens e 4 mulheres atingiu os requisitos exigidos por uma determinada empresa para fins de contratação. Porém, a empresa irá contratar apenas 6 dos 11 candidatos aptos. Então, eu tenho 11, eu vou contratar apenas 6. Então, aqui, galera, né, a gente já faz uma interpretação ali dentro da nossa análise combinatória. Que, se eu tenho um grupo, eu vou tirar uma parte dele, nós vamos ter arranjo ou combinação. Vamos dar uma olhada aqui, continuando a leitura. Sendo que, destes 6, pelo menos 2 devem ser mulheres. Então, dos 6, pelo menos 2 devem ser mulheres. De quantos modos a empresa pode escolher este grupo de 6 pessoas? Então tá, como a ordem de homens ou mulheres não importa, se a nossa ordem não importa, galera, aqui você já bate aquele carimbo de combinação. Vamos ter que fazer combinação, porque a ordem não importa. Beleza, o que nós vamos fazer aqui? Primeiro eu vou achar o nosso total, galera, todos os resultados possíveis, tá? Então, a combinação ali dos 11 tomados 6 a 6. Então, dos 11 candidatos, eu vou escolher 6, independente se eu estou pegando ali da forma que ele quer, se vão ter só 2 mulheres no grupo ou não. Então, aqui a gente trabalha nossa ideia, né, de 11 fatorial sobre 6 fatorial e 11 menos 6 fatorial. Ok. Já colocando o nosso resultado aqui, para desenvolver isso daqui com agilidade, vai dar 462 esse total. Desenvolver o fatorial sem segredo, né, galera? Mas a gente tem aula dedicada, passo a passo, aqui no canal sobre isso. Agora é o seguinte, pessoal. Agora eu vou fazer o que ele quer. E o que ele disse pra gente? Pelo menos 2 mulheres devem estar sendo contratadas. Então, pelo menos 2 devem ser mulheres das pessoas contratadas. Então, o que eu posso pensar aqui? Quais são os grupos que não fazem parte do que eu quero? Eu não posso ter 0 mulheres e eu não posso ter 1 mulher. Esse é o que não pode acontecer como resultado. Porque eu posso ter, o que vale para a gente? Eu posso ter 2 mulheres, ok. 3 mulheres, 4 mulheres, sem problema algum. 5 pode ser mulheres e os 6 contratados podem ser mulheres. Só que, se eu for analisar, olha quantos casos nós temos. Para ser pelo menos 2 mulheres. Então, posso ter 2, 3, 4, 5, 6 mulheres. São muitos casos. Então, aqui, o melhor é a gente fazer a exclusão dos casos que nós não queremos. Quais os casos que nós não queremos? Nenhuma mulher, 0 mulheres, e apenas 1 mulher. E é o que nós vamos fazer aqui. 0 mulheres. Então, para não ter nenhuma mulher, como é que vai ser a nossa combinação? Então, se não tem mulher, eu vou escolher só dos homens. Quantos homens nós temos? 7. Então, dos 7 homens, eu vou escolher 6. Monta lá a nossa combinação. Esse resultado vai ser 7. E o outro resultado é tendo apenas 1 mulher.
Então, como é que vai ser essa combinação? Das 7 pessoas que eu vou ter ali, dos 7 homens, aliás, 5 deles vão ser contratados, porque eu já estou colocando uma mulher obrigatoriamente no meu grupo. Então, dos 7 homens, eu vou escolher 5. Fazendo essa combinação, nós vamos ter 84. Nota que esses dois resultados aqui, de azul e preto, é o que nós não queremos. Então, eu vou tirar isso do meu total. Então, para a gente ter aqui o nosso resultado, basta fazer essa subtração agora, de 462 menos 7 menos 84. E aí nós vamos ter aqui que o nosso total é 371. 371, deixa eu dar licença aqui do gabarito, a gente tem a letra B. B de bola, B de bosque, B de beleza. Arrebentamos mais uma questão, tá? De novo, galera, poderia analisar de formas diferentes. Esse aqui é um dos caminhos mais diretos para a gente sair no nosso resultado, ok? Vamos de próxima? Olha lá, questão 20 falava o seguinte: a taxa bimestral de juros simples. Se falou que é juros simples, né, como a gente brinca aqui no canal, já lembra da equação do doguinho. Junto e cite. Eu sempre falo também, né, professor de inglês nessa hora morre na hora que eu falo cite com C. E se a gente precisar também aqui, caso ele fale de montante, nós sabemos que o montante é o juros mais o capital. Juros simples gira em torno dessas duas. Vamos lá. Que faz com que um capital triplique de valor após 2 anos é igual a. Então eu quero saber a taxa, eu quero saber o nosso I. Beleza. Então o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou fazer o seguinte. Na nossa equação do doguinho, eu vou substituir. No lugar dos juros, que eu não tenho, eu vou colocar, na verdade, o capital nós não temos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou substituir. Eu vou colocar ali na equação do montante. Então, meu montante vai ficar igual ao seguinte. Seria os juros, mas os juros não é igual a esse daqui? C vezes I vezes T mais C. Essa é a nossa equação do montante. Eu vou colocar esse C em evidência. Então, meu montante vai ser o capital, que multiplica 1 mais I vezes T. Beleza. O que ele falou? Que ele quer que triplique. Então, eu sei quem vai ser meu montante. Esse é o meu resultado. Esse montante vai ser 3C, 3 capitais. Né? Que ele falou lá. Que faz com que o capital triplique, meu resultado final, meu montante. Então, no lugar do M, eu vou colocar 3C, que é igual a C, que multiplica 1 mais I vezes T. C multiplicando de ambos os lados, nós podemos simplificar. Beleza? Então, a gente fica ali com o seguinte. 3, que é igual a 1 mais a taxa que eu quero, vezes o tempo. O tempo são 2 anos, só que a taxa é bimestral. 2 anos, galera, são 12 meses, certo? Se eu quero bimestral, de 2 em 2 meses, eu vou dividir isso por 2. Então, nosso tempo aqui são 6 bimestres. Né? O nosso tempo são 6 bimestres. Então, por isso que no lugar do T, nós vamos colocar 6. Beleza. Finalizando ali agora, né, galera? Eu vou ter o seguinte. 6i, 3, esse 1 vai passar subtraindo. Então, nós vamos ter que o nosso i é 2 dividido por 6. Ok? Fica sendo ali o nosso tempo. Ah, perdão, né, galera? Vamos corrigir aqui. Nunca que o nosso tempo são 6 bimestres. Né? São 2 anos. Eu coloquei como sendo um ano só. Um ano só, 12 meses. 2 anos, 24 meses. Valeu, né? Ó, o professor Rodrigo aqui dando uma bobeirinha na hora da correção também. Então, como a gente quer em bimestres, são 12. Agora sim. Então, nós temos 12 bimestres em 2 anos. Vacilo, vacilo. Vamos lá. Simplificando isso daqui, nós temos 1/6. 1 dividido por 6, galera, já que nossos resultados ali estão todos em porcentagem, você vai ter ali 0,16666. Já que eu quero em porcentagem, eu vou multiplicar por 100.
Multiplicando esse cara por 100, então a nossa taxa vai ser ali de aproximadamente 16,7%. 16,7%, nosso gabarito, letra B de bola, B de bosque. Detonamos aqui essa questão, tá? Beleza. Ok, aí nosso gabarito, questão de número 20. Já fizemos aqui as 5 primeiras. Vamos lá, questão de número 21 falava o seguinte: considere os subconjuntos de números reais. E aí ele deu aqui o conjunto A, o conjunto B, e aí ele quer o seguinte, ele quer o complementar de A união B em relação ao conjunto universo sendo os reais. Melhor forma disso daqui, galera, representa cada um dos conjuntos. Então, vou fazer aqui, eu vou fazer o conjunto A. Então, vai lá, faz uma retinha ali, nosso conjunto A. Nosso conjunto A, ele é menor que menos 5, aberto, né? Então, vou marcar aqui o menos 5, menor do que ele, beleza? E maior do que 2. Então, aqui o 2, valores maiores do que o 2. Ok. Quem é o nosso conjunto B? Faz lá uma outra retinha para ele. O B está entre menos 8, então é menor do que o menos 5. E ele é estritamente menor também, então menos 8 aberto. Na verdade está entre, né, galera? Menos 8 e 3. Menos 8, 3 está entre esses dois. Então esse é o nosso conjunto B. Então o que seria o A união com B? Que é o nosso resultado. A união com B, galera, olha lá. Se eu estou pegando valores menores que menos 5, maiores que 2, entre menos 8 e 3, eu não estou pegando toda a minha reta numérica, não está tendo falha nenhuma. Então, A união com B é a minha própria reta numérica, o próprio conjunto dos reais. Então, quem vai ser o complementar desse A união com B? Eu posso colocar ali que eu quero o complementar dos reais. E o que é o complementar dos reais? É o conjunto vazio. Conjunto vazio eu posso colocar ele como colchetes sem nada dentro ou com aquele zerinho cortado, que é o que nós temos ali no nosso gabarito, na letra A de aprovação. Olha lá. Então, como ele queria o complementar do conjunto real é o vazio. Na verdade, o conjunto vazio ele é um subconjunto de qualquer conjunto, né? Uma das teorias que nós temos aí, ok? Então, não pode esquecer dessa questão. Questão 22, galera, falava lá. Considere o sistema linear 3x mais 2y mais 4z igual a 1 e as outras equações. E ele fala o seguinte: o conjunto S formado pelas soluções x, y, z do sistema acima é dado. Então, galera, sistema 3x3, temos 3 variáveis, 3 equações. Melhor caminho nosso ali é escalonamento. Escalonamento, geralmente, é melhor para a gente fazer aonde a variável x, que é a nossa primeira variável, seja coeficiente 1. Então, eu vou inverter de lugar a primeira e a terceira linha. Essa inversão não altera o nosso resultado. Então, eu vou copiar a terceira lá em primeiro lugar, que ela vai ficar com x mais 2y mais 3z igual a 1. A segunda eu vou copiar igual, 2x menos y mais z igual a 0. E a primeira fica em terceiro lugar, 3x mais 2y mais 4z igual a 1. Beleza. Lembrando, né? Resolver o escalonamento a minha primeira linha vai ser a base, então ela não altera, vai ficar sendo o mesmo resultado. Eu vou só copiar aqui. Vou multiplicar essa primeira linha por algum valor para desaparecer com o x da segunda. Então, se eu tenho 2x, eu vou multiplicar por menos 2, que na hora que eu somar menos 2x mais 2x, zerou. Eu desapareci com a variável x. Menos 2 vezes 2, menos 4, com menos 1, menos 5y. Menos 2 vezes 3, menos 6. Mais 1, menos 5z. Isso é igual a menos 2 mais 0, menos 2. E agora a gente vai fazer para
terceira linha. Então, eu vou multiplicar para desaparecer com o x, eu vou multiplicar com menos 3. Porque na hora que eu somar, menos 3x mais 3x, zerou. Continuando lá. Menos 6 mais 2, menos 4y. Menos 9 mais 4, menos 5z, é igual a menos 3 com mais 1, menos 2. Então, esse fica sendo o nosso sistema nesse momento. Vamos copiar numa próxima tela. A primeira fica igual, x mais 2y mais 3z é igual a 1. Vamos lá. X mais 3y mais 2y mais 3z é igual a 1. Daqui. Agora, olha lá, eu tenho que desaparecer com alguma das outras duas equações. Na verdade, vou fazer aqui nesse cantinho para a gente não ficar mudando de tela, né? Vamos fazer aqui nesse pedaço. Aqui dá para a gente finalizar. Vai ficar ali meio japonês, né? Fazendo de trás para frente, mas sem problema algum. Olha lá, o z já está no mesmo valor, pessoal. Então, se eu multiplicar por menos 1 e somar essas duas linhas, o z desaparece. Aí na outra tela a gente faz só os resultados. Vamos lá. Então, com o que a gente vai ficar ali? Mais 5y menos 4, eu fico com y. Isso para a terceira, né? Porque a segunda vai permanecer igual. Vou até copiar aqui. Menos 5y menos 5z igual a menos 2. Então, novamente, 5y menos 4y eu fico com y positivo. Mais 5z menos 5z, zerou. Então, aqui a gente ficou só com o y, igual a 2 menos 2, 0. Então, aqui eu já tenho um dos resultados. Olha lá, o y vale 0. Vamos colocar isso aqui na outra tela. Então, já tenho um dos valores. Y é igual a 0. É o nosso resultado. Agora que o nosso sistema está escalonado, olha lá na segunda linha. Menos 5y menos 5z igual a menos 2. Menos 5y menos 5z igual a menos 2. Se o y vale 0, essa parte vai zerar. Então, a gente vai ficar multiplicando por menos 1. O z sendo 2/5. Já tem o outro resultado. Beleza. Y é 0, o z 2/5. Olhando para os nossos gabaritos, galera. Olhando eles ali com calma. Já dava para a gente marcar? Vou até dar uma licença aqui. Tendo só o valor de y e de z, já dá para a gente marcar o nosso gabarito? Ou precisaria de outros resultados? Olha aí com calma. O y sendo 0 e o z 2/5. Eu tenho outros resultados aparecendo, né? Ó, 0, 2/5, 0 e 2/5. Só que são resultados múltiplos. A gente já sabe que vai ter só um resultado. Mas mesmo assim, vamos encontrar o nosso x. Vamos fazer lá na outra tela. X mais 2y mais 3z igual a 1. Então, x mais 2y mais 3z é igual a 1. Vamos substituir. X nós queremos, o y é 0, então esse aqui vai desaparecer. 3 vezes o z, que é 2/5, igual a 1. Então, o nosso x fica sendo 1 menos 3 vezes 2, 6, sobre 5. Ok. Faz ali aquele MMC rapidão, né? Que ele fica sendo 5 menos 6, a gente fica ali com menos 1. Então, aqui a gente tem nosso par ordenado. O resultado é menos 1/5. Nosso trio ordenado, na verdade, né? O y é 0 e o z é 2/5. E quem tem isso? Menos 1/5, 0 e 2/5. Vamos olhar lá o nosso gabarito. Menos 1/5, 0 e 2/5, a gente tem como gabarito letra C. C de certo. Beleza? Arrebentamos ali mais uma questão. Beleza, vamos de próximo. Questão de número 23, galera. Questãozinha ali, ó, linda para quem se liga nas teorias. Falava o seguinte. Seja S o conjunto, x pertence aos reais, tá o quê? Cosseno de x igual a 3/2. É correto afirmar que... Beleza. O que a gente sabe, galera? O nosso cosseno, ele sempre está compreendido entre menos 1 e 1. O nosso valor do cosseno,
a definição do cosseno, ele está entre esses dois valores. Só que ele nos disse que ele quer para o cosseno de x sendo 3 meios. 3 meios, galera, 3 dividido por 2 é 1,5. 1,5 está nesse intervalo entre menos 1 e 1? Não. Ele está fora desse intervalo. Então, pela definiçãozinha, olha que questão linda. Quem é o nosso cosseno de x? Se ele não está dentro desse intervalo, ele é vazio, galera. Letra E. Por quê? Ele está fora do conjunto entre menos 1 e 1, fora do intervalo. Porque o cosseno de 3 meios é... cosseno de 3 sobre 2 é o cosseno de 1 meio, 1,5, aliás. E está fora. Então, nosso gabarito, só na teoria, letra E, é de eu consigo, eu dei conta. Olha que questãozinha linda, galera. Só nas definições. Fala aí se não vale, né, o seu like, para você que está aí com a gente até agora e assistindo, vendo aí essa correção, né? Vai lá, galera, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com a galera, porque a gente já vai discutir agora uma questãozinha que, ao meu ver, ela vai cair ali como anulada. E eu vou falar o porquê com vocês, olha lá. Questão de número 24. Falava o seguinte, acompanha lá. As raízes da equação dada por aquele módulo ali são... Então, eu quero as raízes daquilo ali. Eu já vou copiar para uma outra tela. Mas para a gente lembrar aqui, quando eu quero, né, eu tenho ali um módulo. Quando eu estou trabalhando com um módulo, eu tenho, né, definição de módulo ali. O módulo de x, ele é o próprio x, se ele for maior ou igual a zero, e menos x, se ele for menor que zero, nossa definição. Então, tem que olhar as duas coisas. Primeiro, eu vou colocar para ele sendo maior ou igual a zero. Então, eu vou copiar ali, ó, minha primeira situação. O que estava lá dentro, que era 4x menos 3, maior ou igual a zero, que é o que está dentro do meu módulo. Se ele é maior ou igual a zero, né, condição de existência para esse daqui existir, condição de existência, eu vou isolar o meu x. O meu x tem que ser maior ou igual a, passo 3 positivo e o 4 dividindo. Então, tem que ser maior ou igual a 3 quartos. Agora, eu vou resolver a minha equação, que era 2x² mais aquele valor. Vamos lá. 2x² mais o 4x menos 3. Vamos copiar o restante. Igual a 2 menos 5x. Igual a 2 menos 5x. Beleza. Vamos resolver esse cara aqui. 2x². 4x vai passar mais 5x, a gente vai ter mais 9x. Menos 3 com menos 2 vai ficar com menos 5 igual a zero. Uma equaçãozinha do segundo grau para a gente resolver. Tá? Esse daqui, para não ficar muito longo o vídeo, galera, faz aí o seu delta e bhaskara, faz por soma e produto. A gente vai achar que o x', anotei aqui do ladinho, a gente vai ter que o nosso x' é menos 5 e o x duas linhas, ele é meio. De acordo com a condição de existência que a gente tem ali, galera, tem que ser maior ou igual a 3 quartos. Então, ele pode ser negativo? Não pode. Então, eu já descarto essa resposta. Ele pode ser meio? Também não. Meio é menor do que 3 quartos. Né? Meio é 0,5. 3 quartos é maior do que isso. Basta a gente dividir aquele valor ali. Vamos, inclusive, colocar ele aqui. Ele tem que ser, né, o nosso x ali tem que ser maior ou igual a 0,75. E esse daqui é 0,50. Também é menor. Então, esses resultados valem para a gente? Não. Não valem. Então, vamos descartar eles aqui. Vamos colocar aqui o nosso menos 5 de novo. Não vale como resposta. Esse cara não vale e esse aqui também não. Vamos colocar ali mais clarinho. Segunda situação, né, já que é um módulo. Eu tenho que olhar o seguinte. O meu 4x menos 3, ele ser menor do que zero. Se ele é menor do que zero, minha condição de existência é qual? O meu x tem que ser menor do que 3 quartos. Então, de novo, ele tem que ser menor do que 0,75. Ok. Ele sendo menor, galera, o que acontece com o nosso módulo? Vamos lá.
Eu posso trocar o sinal do que está fora do módulo e permanecer o dele, ou trocar o que estava no módulo. Lembrando que quem estava no módulo era o 4x menos 3. Então eu vou trocar o dele. Então eu vou ficar com 2x² menos 4x mais 3. Nota que eu inverti o sinal de quem estava dentro do módulo. Igual a 2 menos 5x. Então a gente vai ter 2x² menos 4 mais 5x, eu vou ficar com mais x. Mais 3 com menos 2, eu vou ficar com mais 1. Isso é igual a 0. Delta e Bhaskara, mesma coisa. Isso aqui eu vou fazer o delta para a gente discutir sobre ele. Olha lá. Meu delta, ele fica 1 ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Nosso delta é 1 menos 8. Então, nosso delta é menos 7, ou seja, o delta é negativo. O que acontece, galera, quando o delta é negativo? Delta negativo, discriminante negativo, quer dizer que não tenho raízes. Se eu não tenho raízes, é claro que eu não vou ter raiz ali dentro dos reais. Lembrando que a gente está olhando dentro dos reais, já que ele não falou nada dentro da questão ali. E até a gente olhando aqui os nossos gabaritos, não tem nenhum gabarito com resultado, perdão, resultado aqui de números complexos. Então, o nosso gabarito fica sendo esse mesmo, ok? Quer dizer, trabalhando dentro dos reais. Então, mais uma vez aqui, eu não vou ter resultado para esse cara. Ou seja, qual que tinha que ser a nossa resposta aqui? O que tinha que ter aqui como uma opção? Eu tinha que ter um conjunto vazio. Não existem raízes. E não, em todos aqui ele colocou o resultado. Se em todos ele colocou o resultado, galera, né, aqui a gente tem a questãozinha anulada. Beleza? Não chegamos a nenhum dos resultados que eles colocaram ali. Né? Então, infelizmente aí, galerinha vacilou na hora de colocar essa questão aí pra gente. Questãozinha 24 anulada. Vamos para 25. Inclusive, a 24 foi a única anulada, galera. Já vou falar adiantando aí para vocês. 25 falava o seguinte, questãozinha legal, questãozinha bonita. Falava assim, ó. Considere a função afim, f de x igual a 2x menos 3, e a progressão aritmética A1, A2 até A50, de razão 1 sobre 7. E o primeiro termo A1 é 3. Aí ele quer saber a soma de FA1, FA2 até FA50. Então aqui, galera, está trabalhando com duas coisas. Eu tenho essa função afim e eu tenho uma progressão aritmética, eu tenho uma PA. Eu tenho que trabalhar com a ideia de ambos. Primeiro, vamos trabalhar com essa PA. Por quê? Nessa PA, ele falou ali, ó, A1, A2, A3, o primeiro termo é 3. Se a razão é 1/7, a gente sabe que na PA, para achar os próximos termos, é somar a razão. Então, eu vou somar 1/7 para achar o próximo. 3 mais 1/7, a gente vai ter 22 sobre 7. 22 sobre 7 mais 1/7, a gente vai ter 23 sobre 7. 24 sobre 7, e assim até chegar no A50, até chegar no último termo. E aí, quem vai ser esse último termo? Quem que é o A50? A gente pode descobrir ele agora. Por quê? Nós sabemos que o A50 ele é o A1 vezes 49 razões. Né? Uma das ideias que a gente tem ali dentro da PA. Então, vamos lá. O nosso A50 ele fica sendo o A1, que é 3, 49 vezes 1/7. 49 vezes 1 é 49. 49 dividido por 7 é 7. Que é mais, né? Perdão. A1 mais... Aí. Então, nosso A50 é 3 mais 7. Nosso A50 é 10. Ou seja, o nosso último termo aqui da PA é 10. Ok. Sei como é que está funcionando a minha PA. Ele vai ali, ó, 3, 22 sétimos, 23 sétimos, 24 sétimos, até 10. Só que eu tenho que saber como é que tá se comportando a nossa função, o f de x. Vamos colocar aqui na outra tela. O f de x, ele é do tipo 2x menos 3, vamos ver aqui, 2x, olha lá, 2x menos 3. Então tá. O meu primeiro f de A1, então eu vou achar o f de 3.
O f de 3 é 2 vezes 3, que é 6. 6 menos 3, 3. Ok. O f de 2, a gente achou aqui, perdão, 22 sétimos. Então vamos fazer ele. O f de 22 sétimos é só substituir no lugar do x. Eu já vou colocar aqui o nosso resultado. Ele é 23 sétimos. Fazendo do próximo, o f de 23 sétimos. Ele é, como resultado, 25 sétimos. Aqui, galera, com esses 3 resultados, a gente já consegue achar um padrão entre eles. Porque de um termo para o outro, o que está acontecendo? A gente formou uma nova PA, porque eu sempre estou somando aqui 2 sétimos. Entre um termo e outro, estou somando 2 sétimos. Se a gente fizer aqui o próximo, que seria o f de 24 sobre 7, a gente achar 27 sobre 7. Ok? Então, eu achei uma nova PA. Eu achei aqui uma razão para essa PA. Se eu achei uma razão para essa PA, eu posso já encontrar o f do último termo. Eu posso achar o f10. Que é substituir 10. 2 vezes 10 fica sendo 20. 20 menos 3, 17. E qual é a vantagem daqui a minha função também ter formado uma PA? Por quê? Olha lá na questão. Ele quer a soma de todos esses f's. Então, eu não tenho que encontrar todos os f's. Eu vou trabalhar com a ideia da soma da PA. E a soma da PA, recordando ali, é A1 mais AN vezes N dividido por 2. Então, nossa soma vai ser o A1, que é esse f de A1, tá, galera? Lembra que a gente quer a soma das funções. Então, o f de A1, que deu 3, mais o f de AN, que deu 17. Temos 50 termos, tudo dividido por 2. Então, nossa soma fica 20. 50 dividido por 2, 25. Então, a nossa soma fica sendo 500. 500 aí, nosso gabarito. Vamos olhar lá. Quem é 500? Nosso 500, gabarito letra D. D de questãozinha detonada. Então, aqui, pessoal, o que pode ter confundido um pouco é essa ideia que nós tínhamos. A PA inicial, que nós trabalhamos aqui, e os resultados da função afim formavam a nova PA, né? Por isso que a gente pôde usar a ideia da soma da PA para fazer aquela soma de todas as funções, que é o que ele queria, beleza? Vamos lá de próxima? Vamos de questão de número 26. 26 falava assim, galera. O lado BC, está aqui na figura, do triângulo abaixo mede, então, puro e simples, ele quer aquele lado. Eu vou refazer esse triângulo aqui porque a foto está com muita informação, mas nós temos um triângulo, esse triângulo é retângulo, e nós temos aqui um ângulo de 30 graus. A única informação que realmente veio na figura é que aqui mede 3. Ok. E aí eu quero esse lado BC. Vamos renomear aqui, ó, B, C e A. Eu quero esse lado, vou chamar de X. Então, puro e simples, galera. Só usar o quê? Se eu tenho, olhando para o meu ângulo, eu tenho o cateto adjacente, eu quero o cateto oposto, quem que não trabalha com hipotenusa? Tangente. Sério, professor, que é só fazer tangente de 30? Sério. Cateto oposto, que é o x, adjacente é o 3. Tangente de 30, a gente lembra ali, que é raiz de 3 sobre 3, x sobre 3. Multiplicando, cruzado essa galera, 3x é igual a 3 raiz de 3. Como 3 está multiplicando de ambos os lados, eu posso simplificar. X é igual a raiz de 3. Nem tem unidade de medida, então já é a nossa resposta. Raiz de 3, nosso gabarito, letra B. Olha que questãozinha bônus, né, galera? Questão brinde, B de bônus, B de brinde. Que questãozinha fácil. Vamos lá, galera, indo aí já para as últimas questões. Questão de número 27. Falava assim. 2 dados são jogados simultaneamente
a probabilidade de que a soma dos números mostrados nas faces de cima seja 7. Então tá. Primeiro, galera, né? Ideia de probabilidade. Probabilidade sempre é casos favoráveis, os resultados que nós queremos, né? Casos favoráveis sobre todos os casos possíveis, todos os resultados que podem acontecer. Então, primeiro, os casos possíveis. O que pode acontecer? Se eu estou jogando 2 dados, quando ele não fala nada, dado padrão de 6 números. Então, um dado pode ter 6 resultados, o outro também. Então, nós temos 36 resultados possíveis. Não é? Quem passou pelo ensino médio está cansado de ver esse resultado. Agora, os casos favoráveis. Os resultados que nós queremos que apareçam. Vamos ver quantos são. Se a gente quer, olha lá, nas faces de cima seja 7. Então, quero que o resultado da face superior seja 7. Então, ok. Vamos passar ali pelos resultados que isso pode ser. Então, pode dar 1 e 6, 6 e 1. Pode ter 2 e 5, 5 e 2. Posso ter 4 e 3, 3 e 4. E só. Então, quantos resultados nós temos? 2, 4, 6 resultados possíveis. Então, pura e simples, nossa probabilidade. Favoráveis, 6. Possíveis, 36. Simplifica, a gente tem que nossa probabilidade é 1/6. 1/6, olha lá, letra C de certo. Questãozinha tranquila, né, galera? Essa daí foi o néctar supremo ali. 28 falava o seguinte para nós. A área da região do plano delimitada pelo conjunto dos pontos x e y que satisfazem essa equação é igual a... Olhando com calma, galera, para essa equação, a gente vê que ela é uma equação de uma circunferência. Né? A gente consegue ver ali que ele é uma equação da circunferência. Lembrando que a equação da circunferência é x menos 1x0 ao quadrado mais y menos 1y0 ao quadrado e o nosso raio ao quadrado. E aí daqui a gente tem que o nosso centro é esse x0 e y0. Tá? Beleza, equação geral ali da circunferência. Olhando para aquilo ali, pessoal, o que nós temos? Eu já sei a questão do centro, por mais que nós não vamos precisar, mas eu já sei que o nosso centro ali ele é 1 e 0, porque não apareceu ninguém com o meu y. E nós já sabemos também o raio. Se aqui já teve r ao quadrado, quem é o nosso raio? O raio é raiz de 3. Ou até posso deixar escrito dessa forma, porque é o que eu vou usar aqui. O raio ao quadrado vale 3. Por que é isso que eu vou usar? Porque olha o que ele quer, galera. A área da região do plano delimitado. Então, a área do quê? Se aquilo ali é uma circunferência, eu vou ter a área de um círculo. E como é que a gente faz a área do círculo? Pi r ao quadrado. Então, a área do círculo é π vezes r ao quadrado é quanto, galera? Olha lá, 3. Então, minha área é 3π, unidade de área. 3π, gabarito, letra D. Então, tendo ali, galera, essa visão que você estava trabalhando com uma circunferência, né? A equação era da circunferência. E a área da região delimitada por esse plano vai ser um círculo. Então, você faz a área do círculo, pura e simples e direto. Penúltima questãozinha, galera, olha lá, questão de número 29. Falava o seguinte, seja f a função tal, a imagem de f é o conjunto. Toda vez que ele falar de f, galera, quer dizer, a imagem, falou de imagem, lembra de y do vértice. E o nosso y do vértice lembra que ele é menos delta sobre 4a. Então, vamos fazer o delta desse cara. Nosso delta é o b, que é menos 2 raiz de 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, e o c, que é 2. Então, nosso delta fica sendo 4 vezes 2, que é 8, menos
8. O delta é 0. Se o delta é 0, ficou fácil, né? Aqui vai ser 0 dividido por 4 vezes 1. 0 dividido por 4, que é 0. Beleza. Então tá. E aí? Deu 0, ok, mas... Ah, tem um 0 ali na letra E, professor. Mas e esse mais infinito? Como que eu chego nesse resultado? Concavidade, galera. Olha para como se fosse a gente fazer o gráfico disso daqui. X e Y. Se o nosso delta deu 0, eu tenho as duas raízes idênticas, né? Eu vou tocar o eixo X apenas uma vez. E se o A é positivo, concavidade voltada para cima. Então, quem seria esse resultado? Ele passaria aqui no 2 e seria mais ou menos dessa forma o nosso resultado. Então, o que é a minha imagem? A minha imagem são os valores do y. Então, o que está acontecendo com o meu y? Até o que está rolando para ele? Ele está vindo, ó, todo mundo é positivo. Ou seja, ele está indo de 0, olhando para a parte do x, de 0 a mais infinito. Então, essa é a nossa imagem dessa função. E aí, nosso gabarito de 0 fechado a mais infinito fica sendo a letra E, de eu consigo, eu dou conta, eu arrebentei. Vamos de última, galera, fechar essa provinha tranquila aí, questão de número 30, que parece ali um pouco assustadora, mas fácil também da gente fazer. Se liga lá. O volume do cilindro oblíquo na figura abaixo é igual a... Quero o volume desse cara. Então tá. Tem que lembrar ali, né, que pelo princípio de Arquimedes, que o volume é área da base vezes a altura. Nós já sabemos ali que nossa base é um círculo, ok? Mas e a altura? Não tenho, porém eu posso fechar aqui na minha figura, traçar essa altura. Formando 90 graus aqui, a minha altura. Aqui está meio apagadinho, mas a gente tem um ângulo de 60 graus nesse ponto aqui. Então, eu posso achar aquilo ali. Como que eu vou achar esse cara, galera? Se eu tenho o tamanho dessa lateral. Né? Essa lateral aqui ele nos deu, que é a mesma de cá, que é o quê? Esse cara vale 12 centímetros. Então, se eu quero cateto oposto e eu tenho a hipotenusa, o que a gente usa? Seno. Vou fazer seno de 60. Cateto oposto, que é H, hipotenusa é 12. Seno de 60, esse cara é raiz de 3 sobre 2, H sobre 12. Vamos lá. Então, 2H é igual a 12 raiz de 3. Já simplifica aqui, né, por 2, fica sendo 6 esse cara. Então, ou seja, a nossa altura, ele é 6 raiz de 3 centímetros. Agora a gente pode fazer nosso volume. Então, o volume é área da base. Minha base é π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Então, π que multiplica o raio, tá ali, ó, o raio é 4. Então, 4 ao quadrado, já vou colocar aqui 16, vezes 6 raiz de 3, que é a altura. Então, nosso volume é 16 vezes 6, 96. Raiz de 3, π. Centímetros, se é volume, centímetros cúbicos. E aí aqui a gente tem nosso gabarito, sendo a letra B. B de bola, B de bosque. Beleza, galera? Aqui a gente passou por todas as questõezinhas aí, né? Se você perdeu alguma delas, vamos colocar aqui abaixo agora o nosso gabarito, rodando aí para vocês, tá? Então, lembrando, né, galera, deixa seu like aí. Se é a primeira vez que está conosco aí, sejam muito bem-vindos. Sou o professor Rodrigo. Confere aí o gabarito rodando na tela de todas as questões. Volta ao vídeo, olha com calma cada uma delas. E aí comenta pra gente, galera, o que vocês acharam do vestibular aí, né, 2022.2 da galera da URCA, que rolou no primeiro dia a parte de matemática, que foi num sábado, a Universidade Regional do Cariri. Fala aí pra gente, confere o seu gabarito aí abaixo.
Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!